Primeiro de tudo, né, eu acho que é importante falar sobre essa questão da importância da exposição, principalmente da exposição nas redes sociais. Antes tinha muito a exposição em TVs locais, né? Tipo, então você ia dar entrevista em TV local, ainda tem, né? Tal, mas enfim, tinha muito isso. Palestras, né? Você fazer palestras, você se apresentar, coisas nesse sentido. Hoje, o foco maior acaba sendo as redes sociais, tá? Você se expor nas redes sociais, você mostrar o seu trabalho nas redes sociais, você mostrar como a sua linha de terapia funciona, você mostrar como um transtorno funciona, como você pode ajudar com determinado transtorno, enfim. Todas essas coisas nesse sentido, isso é muito importante, tá? Estou vendo que tem muita gente, tá bem dividido, tem gente que é bastante estudante, tem gente que é recém-formado, tá? Muito bacana. Mas enfim, tá, é muito importante essa questão da exposição. Por que que é importante a questão da exposição? Porque hoje muitas pessoas procuram profissionais, eu chuto, tá? Que hoje a procura por profissionais está muito maior. E um dos motivos disso, eu realmente acho que é a questão da internet. Porque ainda se mantém, tá? Apesar de ter diminuído um pouco, ainda se mantém um pouco o preconceito, tá? Fazer terapia, não sei o que, coisa de louco, né? Coisas assim. Então, ainda se mantém um pouco um preconceito com isso, mas eu chuto que está maior a busca, né, por psicoterapia, por tratamento, por conta da internet. Porque antigamente, como que você ia procurar? Você ia ter que ir lá na frente, você ia ter que ir buscar, você ia ter que perguntar para os outros, então todo mundo ia saber que você está buscando psicoterapia e coisas nesse sentido. Hoje você procura na internet, né? Hoje você digita lá no Google psicólogo, cidade tal, né? E aí você consegue encontrar os profissionais que estão naquela cidade. Você pode procurar também, às vezes, sobre um transtorno. Então, antes, como você ia falar? Tipo, eu tô meio triste, ou suspeito que tenho depressão, por exemplo. Como que você ia falar? Você ia falar para as pessoas na rua? Você ia falar para as pessoas que você conhece? Você ia provavelmente ter vergonha de fazer isso, né? Então, hoje você pode pesquisar. Você pode pesquisar no Google, você pode pesquisar no YouTube. Muitas pessoas pesquisam no YouTube direto, né? Porque às vezes quer ver um vídeo explicando e coisas nesse sentido. Então, as redes sociais, elas ajudam muito por conta disso. E quando eu falo redes sociais, inclui site aí também, né? Mas na questão da exposição, inclui muito essa questão das redes sociais, de você poder ser visto. E entra bem naquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Então, é uma questão que é de extrema importância, sim, você se expor. Porque as pessoas vão procurar um transtorno e podem te achar, né? E podem te achar falando daquele transtorno e se identificar com você. Nossa, essa pessoa me entende, né? Esse profissional me entende. E aí ela ia atrás de você, né? Do seu serviço e tudo mais. Do mesmo modo que ele pode procurar uma terapia de uma maneira geral, psicólogo, né? Tudo mais, psicólogo, psicóloga. E com a sua cara. Então, você se expor é muito importante por conta disso, porque você se apresentando e tudo mais, a pessoa vai mais com a sua cara. Então, é uma maneira excelente e hoje muito difícil de você não conseguir atingir tantos pacientes, né? Tipo, porque você tem um pool maior, né, de pacientes utilizando as redes sociais. O seu alcance é muito maior do que antigamente. Então, é mais fácil, digamos assim, não que seja fácil, mas é mais fácil do que antes, na questão de conseguir pacientes, e a exposição é necessária. E eu sei que muitos profissionais, muitos estudantes de psicologia possuem medo de começar, ter medo de se expor, tem timidez e tudo mais, mas é uma coisa, até o Vinícius está colocando aqui, muda tudo quando você se expõe. Exatamente, muda tudo quando você se expõe. Muda tudo, é o começo de todo esse processo, tá? Então, é uma coisa muito importante, que faz parte, e, sabe, vou até contar um pouco, né, pra você, não, mas eu sou muito tímido, não sei o quê, mas eu tenho ansiedade e tal. Eu sou uma pessoa que, anos atrás, poderia ser considerado pessoa com transtorno de ansiedade social. Eu falo poderia ser considerado porque eu não fui diagnosticado com isso, mas hoje, como eu entendo a ansiedade e tudo mais, eu vejo que poderia, sim, me encaixar nesse ponto. Era uma pessoa extremamente tímida, então, assim, conversava com as pessoas no Mirk, na época, e aí encontrava as pessoas na rua, não olhava na cara, as pessoas achavam que eu era metido, mas era por timidez, por medo e tudo mais. Uma coisa que quando eu comecei a atender, também, quando eu comecei a atender, aquele medo, ai meu Deus, do paciente chegar e tudo mais, então dava aquele gelo, torcendo para o paciente faltar, coisas nesse sentido, tá? Então é uma coisa que isso, eu tinha muito isso, e agora imagina isso, né, fazendo live, fazendo eventos, tendo aí, não sei quantos seguidores, não sei quanto não, 115 mil inscritos no YouTube, 70 mil aqui no Instagram, então assim, é uma coisa que, poxa, onde já se viu isso, né?
Então, como que eu consegui isso? Através da exposição. É aí que você vai ganhando justamente a sua confiança também. Então, a exposição, ela é extremamente válida para a questão da captação de pacientes, para a captação de clientes, como também para você se tornar um melhor profissional e uma melhor pessoa também. Porque você vai ficando mais cascudo, digamos assim, com a questão das críticas, com a questão do julgamento do outro, tá? Você que ajuda a estudar. Isso é uma coisa excelente também, ajuda muito a estudar. Uma coisa que me ajudou muito justamente no processo de estudo era a necessidade de ter que postar alguma coisa. Então, vou postar sobre ansiedade. Beleza, vou estudar sobre ansiedade, produzir um conteúdo sobre ansiedade. Isso ajuda muito no entendimento, porque daí explicar para os outros aquilo, você aprende mais nesse processo. Então, essa questão da exposição é de extrema importância. E eu contei, por exemplo, a questão da minha história, que eu era extremamente tímido, pode dizer ansiedade social aí, e superei isso justamente através da exposição. É uma coisa que não é fácil, mas é uma coisa que é possível de fazer, e você só tem que ir devagar, vai com calma e tudo mais, tá certo? Então é isso. E hoje, por exemplo, até mesmo críticas eu consigo responder melhor, tá? É muito mais tranquilo isso. Tá? Então, primeira coisa é isso, a importância da exposição. Outra coisa é que é completamente normal você ter medo de se expor, tá? É completamente normal de você ter medo da exposição, medo de começar e coisas nesse sentido. Você pode ter um medo, como eu até falei na outra vez, medo de não ser capaz. Então, medo de, poxa, e se eu não ser capaz, não conseguir fazer o que eu me propus a fazer e tô lá mostrando minha cara. Medo de fazer alguma coisa errada, né? Também, às vezes, medo de errar, de falar alguma coisa errada e tudo mais. Medo de ser julgado, ou nós profissionais temos principalmente muito medo de ser julgado pelos outros profissionais, né? Isso talvez venha da faculdade, né? Porque não sei como foi a faculdade de vocês, mas o que eu mais tinha era professores justamente da faculdade de psicologia falando mal de outros profissionais. Porque o psicólogo que falou isso, o psicólogo que fez isso, o psicólogo que é de tal maneira, o psicólogo que é da outra maneira, o psicólogo. Então é uma coisa que muitas das pessoas, assim, às vezes da psicologia, possuem um pouquinho de preconceitos e tudo mais. Tem muitos preconceitos, tá? É possível que vocês tenham também, eu também tinha muitos preconceitos, eu tenho alguns preconceitos, tá? Mas hoje eu quebrei muitas barreiras, assim. Tem até então, assim, eu quebrei muitas barreiras com alguns preconceitos, assim, que a gente tem, né? Com outros profissionais e coisas nesse sentido. E isso você vai quebrando justamente se expondo. Se eu fosse levar em conta o que os meus professores pensavam, coisas nesse sentido, eu nem teria começado, por exemplo, um canal no YouTube, tá? Porque eu acho que iam falar, nossa, que absurdo, nossa, o Diego vai fazer um canal no YouTube falar de psicologia, ai, que nada a ver, não sei o que, entendeu? Uma grande probabilidade, tá? Que isso aconteceria. Principalmente alguns professores específicos aí, que o Vinícius deve saber. Mas enfim, é uma coisa que isso vai ter, né? Esse medo de ser julgado e tudo mais, isso realmente acontece também da gente ter esse medo, porque a gente tem essas informações, né? Medo de ser punido de alguma maneira, a gente tem muito também esse medo do conselho de psicologia, né? Conselho, o CRP, o CRP está vendo tudo que eu faço e vai me punir, não sei o quê. Então a gente tem muito esse medo também de fazer alguma coisa errada, mas tem que entender que é muito mais tranquilo do que parece. O CRP é um porre, sim, no sentido do que ele se propõe, né? Ficam lutando por coisas que não tem nada a ver com a psicologia, mas não vou nem entrar nisso de novo, né? Eu entro demais nisso. Mas a questão de, tipo, normalmente, quando você faz alguma coisa errada, existe uma advertência, né? Então, uma advertência, olha, muda isso, não sei o que, tal. Então, não é um processo onde, tipo, você falou uma coisa, meu Deus, acabou, cancelou, perdeu. Não funciona dessa maneira. Existe todo um processo mesmo. Até mesmo na questão do que você falar, dependendo das coisas que você falar, a nossa Constituição, né, é acima do CRP, né? Então, tem muitos profissionais, por exemplo, que até perderam o registro, mas depois recuperaram, entendeu? Então tem toda essa questão, tá? Então esse medo de ser punido não precisa tanto. Tome cuidado, claro, fale baseado na ciência, fale baseado nos estudos, fale baseado nas abordagens e tudo mais, em reflexões válidas da psicologia, claro, né? Não vai ficar misturando coisas, né? Falando coisas que não tem a ver, assim, com a psicologia, mas tome cuidado por conta disso, mas não precisa ter esse medo tanto da punição, né? Medo de se sentir
de sentir ansiedade também, né? Assim, quando eu falo isso, eu falo assim, medo dos sintomas, né? Tipo, ai meu Deus, mas é muito ruim assim, a ansiedade. Sim, é muito ruim a ansiedade. Eu ainda sinto ansiedade em muitas situações assim. Não, acho que eu não sinto tanto mais hoje, não. Nessa questão, assim, né? Tipo, na rede social, né? Na rede social e tudo mais, não sinto mais tanta ansiedade, mas ainda sinto muita ansiedade, muita timidez para outras coisas, assim, né? Então, mas é uma coisa que é normal e você precisa aprender que a ansiedade é isso, né? Ela é uma emoção que passa, que não te atrapalha, né? Não vai acabar com você, não vai te matar, né? Você não vai morrer por conta disso e coisas nesse sentido, tá? Então é muito importante esse processo. Então, é importante falar isso, essa questão de ser completamente normal. Aí, né, outra coisa é assim, você realmente não vai ser perfeito, tá? Você não vai atingir a perfeição, você não vai ser, de repente, o melhor profissional da área, você não vai falar tudo e acabar com tudo assim, você não vai ser perfeito. Só que é justamente ir se construindo na direção do que você considera aí, essa questão de se expor, é você ir construindo, você ir em direção ao que você considera, por exemplo, o seu profissional ideal, tá? Então você deve ter uma visão do que você considera o seu profissional ideal, tá? O que você quer atingir, quem você quer ser. Então, é um passo a passo. Você não vai ser perfeito, mas o processo, né, você fazer as coisas é o que vai levar mais próximo possível disso. É só você conferir se você me acompanha ou não lá no YouTube, veja lá os meus vídeos antigos, por exemplo, e os meus vídeos de hoje são muito diferentes. Então, assim, a gente tem uma evolução, né? Existe esse processo. E você pode usar isso como um estudo de caso, para você ver como justamente a exposição, você se mostrar, isso é tão benéfico. E também como é benéfico isso na clínica, tá? Principalmente se você fizer atendimentos online, né? Que daí é até mais rápido e tudo mais. Então, assim, você não vai ser perfeito, é um começo, tá? Comece. Você pode demorar um pouco para começar e tal, mas comece, você não vai atingir a perfeição, porque às vezes muitas pessoas esperam atingir a perfeição. Não, mas tem que estar perfeito para eu começar. Eu tenho que estar tudo na cabeça. Não, não é assim que funciona, não é assim que você vai atingir o que você quer atingir, o profissional, ser o profissional que você quer ser. Você tem que tentar buscar justamente esse melhor eu profissional, tá? Você vai ser julgado, tá? Eu acho que eu já falei isso, mas então isso é muito importante. Você tem medo de ser julgado, é importante falar que você vai ser julgado. Sim, mas entenda também isso, você vai ser muito mais julgado por profissionais, muito mais por profissionais, outros profissionais, que vamos ser sinceros, né, para sua profissão não faz diferença nenhuma, não importa, do que necessariamente dos pacientes, né, as pessoas que realmente importam, né, porque você pode falar uma coisa assim que para você é muito besta da teoria, que é muito simples, mas aquela pessoa que ouviu, ela vai se sentir ajudada, né? Ela vai, tipo, conseguir perceber, tipo, poxa, esse profissional me ajudou com essa fala, isso acontece no consultório também, né? Às vezes a gente tá fazendo psicoeducação, conversando com o paciente e tudo mais, aí percebe, né, fala umas coisas assim, que, né, só por falar, não necessariamente que não, porque eu tenho assim a intenção de falar isso e tal. E aí na outra sessão chega, nossa, porque aquilo que você falou ficou muito na minha cabeça e me ajudou a fazer isso. Aí você fica assim, nossa, mas isso que ajudou, né? Então, é uma coisa que as pessoas que realmente importam, tá, para você, elas não vão te julgar tanto, tá? Vão ter algumas pessoas que julgam, tem gente chata, né? Tem gente chata em tudo, né? Mas os mais julgadores vão ser os profissionais, e no fim das contas, não importa o que os outros profissionais pensam, tá? Eu luto muito por uma psicologia mais tolerante, por pessoas mais tolerantes, de aprender a respeitar o diferente, né? Até mesmo o diferente de ideias, tá? A pessoa que pensa diferente de você também é diferente, tá? Então isso é muito importante. Uma coisa que você tem que entender é que independente da teoria de que você trabalhe, que outro profissional trabalhe e tudo mais, são teorias, tá? Eu acho que guarde isso, sabe? São teorias. É a teoria da TCC, é a teoria da psicanálise, é a teoria. Claro que a gente pode falar, não, a TCC, a comportamental, é a mais pesquisada, tem lá as estratégias que você pode usar, as intervenções que dão resultados, mas tudo bem, tá? Existe isso, sim, existe a ciência, né, dos estudos científicos e tudo mais, mas a parte, por exemplo, do inconsciente, a questão da sexualidade, relacionadas à psicanálise, da pulsão, questões relacionadas também da TCC, modelo cognitivo, as crenças, todas essas coisas assim, são teorias,
teorias de como o ser humano funciona. Aí a gente se baseia nessas teorias para trabalhar. Então, independente do que você falar, independente da reflexão que você teve e tudo mais, entenda que não existe uma certeza, uma verdade absoluta. Entenda muito bem isso. Quando você entende muito bem isso, a opinião do outro que está te criticando por qualquer coisa que você falou que ele considera besteira ou coisa assim, é inútil. Porque ele se baseia em uma teoria. Você se baseia em outra teoria. E ponto final. Não existe um fato, não existe uma verdade. A questão é você fazer o melhor para o seu paciente, você seguir uma teoria, você fazer as suas próprias reflexões também. Sou muito em favor da independência profissional, de você não simplesmente seguir o que os professores falou e acabou. Faça suas próprias reflexões. A gente tem que entender que muitas das teorias também, principalmente as mais antigas, são psicanálises e tudo mais, foram interpretações das interpretações, foram tradução da tradução, né? Então é uma coisa assim, o livro lá sei lá, da Alemanha, foi traduzido para não sei que língua, que foi traduzido para não sei que língua, que depois chegou no Brasil traduzido. Então, só da tradução já tem interpretações. E aí depois o professor, a pessoa leu aquilo, teve outra interpretação. Então, tem que entender muito isso, tá? É muito importante essa questão de que são interpretações, que são teorias, para justamente você não levar tão a sério o que o outro vai te julgar, o que o outro vai falar, coisa desse tipo. Foque no que é melhor para o paciente, foque no que é melhor, que você sabe que é melhor, o que você teoriza que é melhor, tá? E esqueça a questão do que outros profissionais pensam, do que o outro, porque o outro vai me julgar. Vai julgar sim, mas é porque é tonto, entendeu? Esquece isso. Esquece isso. Segue em frente com a sua vida, tá certo? Então, é isso. Eu acho que isso é muito importante. Comece, tá? Se a gente quer melhorar isso, comece com você não julgando, tá, a fala de outros profissionais. Por mais que você não concorde, tá? Não julgue isso. Porque o profissional ele pode estar se baseando em coisas científicas, tá? Então, por exemplo, estudos e tudo mais, com comprovação científica. Então, assim, aí você não tem nem o que falar. Ou ele está se baseando em teorias, né? Ele pode ter a capacidade, todos os teóricos, digamos assim, da psicologia, começaram com teorias, hipotetizando o funcionamento do ser humano, hipotetizando as coisas. E porque a gente não pode formar novos teóricos, né? A gente não pode formar isso. Então, assim, comece você não julgando a fala dos outros profissionais, tá? Eu acho que isso é muito importante. E aí, quem sabe, a gente se torne uma comunidade um pouco mais unida, de respeitar realmente o diferente, até mesmo quem pensa diferente. A gente luta muito, o pessoal da psicologia luta muito pelo diferente, pela minoria, digamos assim, e esquece da questão da ideia que a gente tem que respeitar quem pensa diferente também, quem, tipo, é diferente, tipo, internamente. Eles focam muito no externo e esquecem do interno. Você vê que vai totalmente contrário à psicologia, né, que é o estudo do eu, né, o estudo, né, do ser humano, do comportamento humano. Então isso é muito importante, tá? Então comece com você, não julgando, tá? Isso é muito relevante. Depois, ninguém é o dono da verdade, então entenda muito bem isso para te ajudar nessa questão, né, de você se expor e tudo mais. Então, ninguém é o dono da verdade. Voltando nessa questão da teoria, só para finalizar, essa questão. Que não existe uma teoria certa, exata, que vai acabar e tudo mais. Tá? Então, é uma coisa muito importante que a gente precisa focar, que ninguém é o dono da verdade. São teorias. Se você tem uma teoria X, você entende o funcionamento do ser humano de um jeito, o outro entende de outro, tá? Mas ninguém é o dono da verdade. Construa-se um pouco de cada vez, como eu já falei antes, então comece devagar. Você, como eu disse, você não vai estar perfeito, tá? Você não vai ser perfeito, você não vai estar perfeito, você não vai estar com conteúdo perfeito, você não vai estar 100% seguro para começar. Você precisa começar para você ver que não é algo tão terrível assim, que não é algo tão ruim. Você vai se sentir muito bem depois de você ter terminado uma tarefa ali, por exemplo, se expor, de fazer um vídeo, coisa nesse sentido, porque você cumpriu aquela tarefa, né? Você conquistou aquilo. E aí você vai se sentir muito bem e aquilo vai te dar o gás para você continuar. Aí você vai começar a ter também os retornos, os feedbacks positivos, né? Os feedbacks aí positivos das pessoas. Poxa, você me ajudou. Poxa, não sei o que. Aí você tem que se agarrar nisso. Aí vão vir, conforme você vai crescendo, quanto mais você cresce, mais pessoas, mais haters você vai ter. Mais pessoas chatas você vai ter. E aí você provavelmente vai ficar mal com isso e tudo mais, mas entenda que faz parte, é uma pessoa dentro de 10, por exemplo, dentro de 100, né?
e foque nisso, se você ajudar uma pessoa, você já está ajudando muita gente, tá? Com um vídeo, se você fizer um vídeo e ajudar uma pessoa, você já ajudou muita gente. Se você não tivesse feito nada, você não teria ajudado ninguém, tá? Então, nessa questão, comece pouco de cada vez. Não vai estar nada perfeito. Não vai ter nada perfeito. É fazendo que você consegue direcionar os seus esforços na direção correta. Porque se você nunca começa esperando uma resposta certa, às vezes você começa muito atrasado. Agora, comece. Então, você começa, faça o que você tem que fazer, que no meio do caminho, você vai direcionando, você vai aprendendo, você vai justamente sabendo o que você vai trabalhar, o que você mais gosta, o que tipo de trabalho você vai aprendendo também ser um melhor profissional. Eu sou o profissional que eu sou, tá? Não tô falando que sou bom, não. Só tô falando que eu sou o profissional que eu sou. Não sou bom, não que sou bom. Ou não. Eu sou o profissional que eu sou. O que me formou, digamos assim, profissional, foi justamente a exposição nas redes. É a interação que eu tenho com vocês, é o processo que eu criei, né, de falar nos vídeos, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de explicar, é o que eu entendi, como eu explico para as pessoas. Eu faço a psicoeducação também para os pacientes dessa maneira. Então, isso ajuda muito na formação, na sua formação como profissional, tá certo? Isso é muito importante de você saber. E aí, né, só para finalizar, para você tentar se estimular isso, né, para você tentar se estimular a fazer o que você tem que fazer, que é justamente as exposições, né, começar essa questão das exposições, pode ser muito importante, tá, que você tenha em mente, não necessariamente, é muito importante que você escreva, tá, escrever é a melhor coisa. A mão ainda é melhor. Quais são seus valores, tá? Que tipo de pessoa você quer ser? Né? Que tipo de pessoa você quer atingir, você quer tentar ser? Seja o seu eu daimon, né, o seu eu virtuoso, né, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional. Então, o que você quer atingir? Quais são as suas metas? As suas metas pessoais? Quais são as suas metas profissionais? Então, foque, escreva tudo isso e foque muito bem nessas metas, entendendo que a grande probabilidade, então faça esse exercício, que há a grande probabilidade de que a exposição é um dos caminhos, tá? Para que você consiga essas coisas, porque ela vai te trazer mais perto de muitas outras coisas, tá? Então, se você tem uma questão financeira, por exemplo, se a sua meta envolve a questão financeira, é através da exposição que você vai atingir um número maior de pessoas, um número maior de possíveis pacientes, por exemplo. Se é a questão do reconhecimento profissional, mesma coisa. Você atinge um número maior de pessoas, você tem um reconhecimento muito mais rápido profissional, porque você atinge o mundo inteiro, o Brasil inteiro. Eu tenho pessoas que me acompanham, tem até o Rodrigo, tá sempre aqui, né? Eu acho que ele tá aqui no YouTube, que ele é da Argentina, tem gente que é de Portugal, que me acompanha, não tô nem falando brasileiro de Portugal, tô falando de Portugal, português, né? Gente da Angola, enfim. Você atinge muito mais pessoas, e isso chega mais rápido, essa questão do reconhecimento profissional também, caso seja essa a sua meta, né? Então, independente da sua meta, há grande probabilidade que a exposição vai ser o caminho para isso. Para você se tornar um melhor profissional, vai te ajudar nos estudos, como eu falei, vai te ajudar na psicoeducação, porque você vai precisar explicar aquilo de alguma maneira. Então, você vai conseguir explicar isso também no consultório, você vai conseguir aprender melhor isso. Tem essa questão de quando a gente ensina, a gente aprende mais. Então, tem todo esse processo, tá? Então, faça esse exercício que com certeza vai te ajudar bastante isso. E entenda que você não vai estar, eu não vou ter ansiedade, vou fazer. Não, você vai sentir ansiedade, normal. Não vou ter julgamento. Vai ter julgamento, relaxa, tá? A questão é que não importa o julgamento, é o que eu disse, se você ajudar uma pessoa já tá muito válido. As pessoas que vão mais te julgar vão ser outros profissionais, que não importa a opinião deles, que se exploda a opinião deles, que importa é você ajudar alguma pessoa, que eu imagino que é isso que você quer, psicologia, né? Ajudar o outro. É isso que importa. É isso que importa. Então, foque nessa questão, tá? É a exposição que vai te ajudar nesse processo. Então, você vai estudar mais, você vai conseguir ajudar as pessoas, você vai sentir ansiedade sim, mas ela vai passar com o tempo. Ela vai passar com o tempo. Eu sou prova viva disso. Ela vai passar com o tempo. Você começa a se tornar uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais... Hoje, como eu falei, eu já consigo responder as pessoas que não concordam comigo, as pessoas que são haters, são chatas, de uma maneira bem assim. Ou eu simplesmente ignoro, ou eu respondo de uma maneira sarcástica, ou eu falo, que bom que você pensa desse jeito, que bom que a gente vive num país livre, que você pode pensar do jeito que você pensa. E ponto final. Ponto final, tá?
Então, é assim, tá certo? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre essa questão do medo da exposição. Espero que tenha sido útil